Gravando. Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos iniciando aí mais uma noite dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos mais uma vez aí com a ausência da feiticeira que participa desse grupo, disfarçada. Quando ela soube que nós iríamos queimá-la na fogueira, ela sumiu, desapareceu, mas nós vamos encontrá-la. Mas estamos aí com o Babu, aquele que abre a sessão eleitoral, senhoras e senhores. Ele já dorme lá um dia antes para ser o primeiro a depositar o seu voto na urna, senhoras e senhores. Meu ato cívico. Estou aqui com este fundo deste mosaico romano em homenagem ao mês de outubro. Mês de outubro, senhoras e senhores. October, senhoras e senhores. Inicialmente era o 8º mês do calendário romano, que depois foi empurrado para o 10º mês com as reformas no calendário feito por Júlio César. Por isso hoje o mês de outubro é o 10º mês. E estamos aí com o Jorginho, o extraterrestre deste grupo, senhoras e senhores. Aquele também que varre a calçada às 5 horas da manhã. Ele está lá sempre, senhoras e senhores, na companhia dos seus gatinhos, varrendo a sua calçada. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Expiação e arrependimento. Isso aí é para lá, pessoal. 990. Todo mundo achado. E ninguém perdido. Isso tá difícil. Isso é difícil. Num planetinho de prova e expiação. Vamos lá, 990. O arrependimento se dá na vida física ou na espiritual? Na vida espiritual. Opa, a Amandinha chegando. Vamos voltar aqui a pergunta. Mandinha, que aconteceu com você, menina? Onde você andava, minha filha? A caminho. Amandinha, o que você acha a respeito da pergunta 990 que a gente acabou de discutir aqui? Ixi, não estudei hoje antes, hein? Não é por... Mandinha, isso vai ficar gravado na eternidade. Ó, gravação de internet. É que nem gravação a casca do planeta, jamais será apagada, Amandinha. Como é que você fala isso? Vamos repetir a pergunta para ela. Complicado. Vamos lá. O ser humano só me decepciona. É uma decepção atrás da outra. 990. Se achado aí, Amandinha? Achei, aham. Opa. O arrependimento se dá na vida física ou na vida espiritual? Na vida espiritual. Mas também pode ocorrer na física, quando chegais a compreender a diferença entre o bem e o mal. Quando vocês caírem a ficha, quando o Jorginho parar de coçar essa nuca que já... Ô, Claudinho, aí no seu dicionário aí, de tela aí, arrependimento pode ser sinônimo de remorso, não? Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. O senhor tá remorso? Não, porque é o seguinte, ó, se o arrependimento, como diz aqui, só no estado espiritual, mas o remorso precisa se dar também na vida física. Como a resposta termina em ponto e vírgula, existe aqui, né, nessa resposta um ponto, digamos assim, pontual. Arrependimento é no estado espiritual, mas também pode ter lugar no estado corporal. Mas aí que tá, você pode ter remorso no plano espiritual, no plano corporal. Eu acho que esse ponto e vírgula aqui, a mim me confundiu. Porque, não, Jorginho. É que somos espíritos de terceira ordem, que a gente acha que sabe alguma coisa, mas a gente não reconhece mesmo o que é o verdadeiro bem e o mal. Quando a gente cair a ficha, é por isso que ele fala assim, ó, no plano espiritual vocês conseguem visualizar um pouco melhor do que na Terra ainda.
Arrependimento, sinônimo também pode ser remorso. É a mesma coisa, remorso e arrependimento, mesma coisa. Ou seja, a gente aqui, filosofando aqui, a gente está começando a compreender. Então, eu acho que, pelo menos assim, penso eu que quando ele coloca no estado espiritual, é porque você já desligado da matéria, você compreende melhor as coisas. Na matéria, você ainda não é capaz de compreender com amplitude as coisas, porque só está vendo a vida física. Então, esse arrependimento que pode se verificar no estado de vida física ou no estado corpóreo, como está aqui, é quando a pessoa já tem um pouquinho já de noção mais das coisas, né? Quando não é uma pessoa extremamente materializada, uma pessoa que já tem mais consciência do seu papel no mundo, né? Então, aí a pessoa também pode ter o arrependimento das coisas passadas que fez de errado, né? Nós aqui, né, Babu? Filho de terceira ordem gravado na testa. É porque aqui ele fala aqui, ó. Quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Paulo. A gente não sabe, a gente está descobrindo ainda. Tá difícil. E ainda depois que nós terminarmos esse nosso estudo de gerações lá de Edsalo, eu vou colocar outro estudo para vocês verem. Aí vocês vão me expulsar até do grupo. Certeza. Com certeza ele vai dizer que Jesus é espírito de terceira ordem. Só falta isso. Eu já percebi, Mandinha, que o Babu, ele está numa campanha eleitoral para se candidatar a alguma coisa para o espiritual, porque ele está desconstruindo tudo quanto é santo e espírito. Eu acho que ele está querendo pegar o cargo de governador do planeta. Eu também estou achando, porque o cara, daqui a pouco ele vai dizer que o Dr. Bezerra de Menezes comprou o diploma de médico, cara, de continuação. Rapaz, eu passo esse cargo aí. Se não tiver o Brasil, eu até posso assumir, mas se tiver Brasil e alguns países aí, eu abro mão. Vamos embora, senador. Vamos embora, senador. Porque o Ismael, ele está querendo criar o Ministério da Secretaria de Governo para achar um interlocutor. O Ismael para trabalhar como se fosse o Ciro Nogueira, entendeu? O cara que vai fazer a campanha, conversar com os outros. Eu acho que Babu ele vai encaminhar para o Senado Galáctico um pedido de impeachment do governo de Jesus da Terra. Eu acho que é isso. Tem impressão. Então vamos lá. Senador. 91. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar suas faltas. Aí volta para cá, faz de novo errado. Faz tudo errado, mas a gente tá cansado dessa vida. A Mandinha é o espírito ali, ó, calejado nisso, ó. Ela agora falou no íntimo da alma isso aí, ó. Subiu aquela inspiração. Fica lá cheio de ideias. Não, quero voltar logo, agora eu vou fazer diferente. Dá uma oportunidade, chega lá. Eu vou levantar todo domingo 6 da manhã para estudar filosofia. Chega aqui, é 10 horas da manhã, tá dormindo ainda. Não dura um mês. Isso que é a grande dificuldade do espírito de terceira ordem. Quando está na matéria, se identifica ainda muito com a matéria. Sim, essa é a questão aí, cara. E aí é dureza. E nesse ponto, a encarnação na matéria é o melhor caminho ainda para a gente, para poder, digamos assim, dar uma sensibilizada nas fibras de consciência, porque a matéria obriga o espírito a lidar com as, como é que chama? Com as diferenças, né?
Ou seja, duro, mole, realmente a matéria ainda é o melhor instrumento. Porque as pessoas falam, para vir resgatar, pagar seus débitos e tudo mais. Sempre com aquele intuito da punição. Eu penso que, assim, a encarnação é como se fosse andar de bicicleta. Quando você começa a aprender a andar de bicicleta ou andar de skate, você vai cair direto. Você vai se esborrachar toda hora, até você aprender. Então você pega a bicicleta lá, você não se equilibra direito e cai no chão, é Deus que te puniu? Que você está em aprendizado, você ainda está aprendendo a andar. Então vai cair, a queda é natural, até que você aprenda a ter o equilíbrio e possa andar sem cair, isso vai levar um tempo. A mesma coisa, a gente vem aqui, a gente vai quebrar a cara toda hora, até a gente aprender, até a gente ter esse equilíbrio, que a gente não precise mais voltar, pelo menos não em mundos atrasados como o nosso. Mas eu... Mandinha, o que você tem a dizer isso? Porque você chegou por último de novo. Eu já disse. Essa Mandinha tá ficando uma espírita que aba mesmo, viu? É só baba e lisura que ela tem. A gente deve chegar lá na vida espiritual e deve ficar muito assim, falar, nossa, não acredito nisso, né? Deve dar uma sensação de tempo perdido, né? Olha, Mandinha, pelo que o Chico dizia, essa é a pior sensação. Meu Deus, perdi tempo. Às vezes eu tô aqui e já penso nisso, eu falo, nossa, eu tô procrastinando de novo. Não comecei tal coisa, nossa, tô perdendo tempo, sabe? Aqui mesmo eu já fico. Imagina quando chegar lá. Não, mas Amandinha, se você já está com esse pensamento, agora é hora de dar uma recomeçada. Sim. Chega de desculpa, né? Não, aqui, ó, 993, ó, olha o que diz aqui. O Jorginho é 992, Jorginho. 992. Rapaz, qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar desde a vida presente, sem tempo de reparar faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Aí, Mandinha! Respondeu. Kardec, em 1860, já sabia que você, nessa encarnação, ia perguntar isso. Ó, tá vendo? Respondido. Olha que espírito! Que a nossa consciência vai falando, né? Ó, tá perdendo tempo. É por isso que volta a primeira pergunta, 990. Conforme a gente vai tendo consciência realmente das coisas, do bem e do mal, é que a gente já acha que já sabe, já, né? O problema é esse. É quando a gente começa a ter melhor fundamentar essa consciência, aí que bate mais o arrependimento. Aí que a gente vai saber o que é arrependimento. Mas o fato já é um avanço consciencial quando, como diz a Amanda aí, ela já se começa a ter esse tipo de incômodo. Porque antigamente nós nem tínhamos esse incômodo. Tá tudo certo. Eu já sei, né? Você não, você está dizendo não. A consciência já começa, estou procrastinando, não sei o quê. Quer dizer, já é um avanço, porque antes a gente nem tinha isso. Estava tranquilo, não estava preocupado com esse tipo de coisa. Uma, porque a gente já pagava o dízimo na igreja, né? Quer dizer, de qualquer jeito eu já tinha algum lugar no céu comprado para mim. Jorginho, na Idade Média, pobre camponês achava que pagava dízimo. Não era. Olha lá, senador, que petulância, senador. Mas o Babu tá um iconoclasta mesmo, cara. Só falta ele criar o jornal anti-espíritos. Ele vai fazer uma campanha. Ele é um anarquista do plano espiritual, cara. Amandinha, vá, Amandinha. Vamos lá. 993.
Não há homens que só possuem o instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. E aí, Amandinha, o que você me diz disso? Você tinha do mal, agora está tudo bem? Porque é a lei da evolução, né? Ninguém vai ficar só fadado. Ainda bem que tem, né? Isso aqui, Amandinha, isso aqui é que nem loja 100, ainda bem que tem, ainda bem que tem. Verdade, você pensa bem. Agora, nesse ponto, gente... Vou cortar essa parte na edição. Ele deve cortar um monte de parte, hein? Olha, nesse ponto, a gente, por mais que não queira, a gente realmente é o flanista da doutrina, realmente. Porque quer dizer, ela coloca o seguinte, que nós não estamos perdidos. Não importa o tempo que você leve, o livre-arbítrio é a nossa garantia, você vai chegar a um ponto legal, hoje ou amanhã. Agora, se você fizer hoje, chega mais rápido, mas amanhã também tá bom. Mas o melhor é hoje. Porque aí você pode melhorar mais rápido. Jorge, é cachorro correndo atrás do rabo, né? Hoje é melhor, mas se for amanhã tá bom também. Mas se for depois de amanhã também tá bom. Você vai falar para uma pessoa que fica procrastinando as coisas aí, Jorge? Para mim não serve. Não. Tem que ter prazo, tem que ter prazo. Papu, não tem aquele ditado que fala o seguinte, antes tarde do que mais tarde? Igual ontem, eu ia ler eu que ia apresentar o trecho do livro, rapidinho. Deixei para a última hora, deixei para a hora que eu estava estacionada lá na porta. Claudinho, apaga isso também, cada edição, pelo amor de Deus, cara. Sabadão, domingão, à toa em casa. Fiz um resumão assim, a jato, né? Nunca me concentrei tanto na vida. Daí chegou lá, não ia dar tempo, porque a aula era muito longa. Eu falei, nossa, corri tanto. E não sei. Mas tive uma oportunidade, vai ser terça que vem, daí eu vou estudar mais. Claudinha, por favor, apaga isso também na edição, por gentileza também, viu? Nós não vamos deixar isso ficar gravado ad eterno e maculando a imagem da nossa querida amiga. Mas só voltando para a pergunta novamente, quando a gente já tem uma consciência, vamos pegar o caso da Amandinha, esse caso dela aí. Vamos pegar esse caso dela aí, esse caso verídico. Porque, tipo assim, ela sabe o que tinha que fazer, mas não fez. Aí fez de qualquer jeito. É aquela ideia que eu falei para você da ilha. Que, a gente vai para uma ilha, a gente tem que construir alguma coisa aí. A gente fica lá só passeando, não, aqui a vista tá boa, e não vai fazendo. E tem esses insights, tipo assim, que no plano espiritual, quando a gente dorme, a gente deve ter acesso a um monte de coisa, né? Desde com os nossos mentores, os parentes. Então fica essa coisa batendo na nossa mente. Então, quando a gente mais ainda sabe o que tem que fazer e não faz, aí que, tipo, que mostra, Amandinha, não estou falando só de você, todos nós, tá? Mas só peguei, aí que mostra... Foi todo mundo aí no mesmo... Não vem querer me dar abraço de afogado, não, vem com essa não. Porque quanto mais, tipo assim, a gente sabe o que poderia fazer um pouco de melhor, já tinha, e a gente não faz por alguma coisa, assim, seja uma preguiça, ou assim, eu não sei se isso aqui é sério. Aí que a gente nós vamos tomando essa consciência, esse arrependimento se torna mais real no mundo dos espíritos. Aqui a gente dá uma desguarnecida, não, mas de boa, sossegadão. A gente tenta ainda tampar o sol com a peneira, só que não dá, né? Mas não falo só de você, não, falo para todo mundo aqui, Maria. Todo mundo abaixou a cabeça aí. Então, aqui
o que eu penso que ele quis dizer é assim, não existe um mal eterno. Você pode ficar muitas encarnações no mal, mas isso não será eterno. Porque o progresso vai te empurrar um dia. E esse, na verdade, foi o grande contraponto quando a doutrina espírita começa a sua manifestação e quebrar a ideia religiosa das penas eternas. Ela não somente dá uma esperança para todo mundo, mas, acima de tudo, coloca realmente em aberto que Deus é justo, ele não é um carrasco. Olha, digamos assim, a ideia da doutrina realmente ela é divina, ela é espiritual nesse sentido, porque as religiões colocaram Deus assim, ó, a minha lei de Deus é essa e você está perdido. Aqui não, aqui a lei de Deus é igualdade, cada um recebe de acordo com as suas obras. E nada é eterno, você não está perdida, ou seja, cada um de nós vai chegar no tempo que quiser começar a caminhar, e quando chegar, você é tão bom quanto o cara que chegou antes. Só que você demorou um pouco mais, só isso. Jorginho como psicólogo. Vamos lá, 994. A pessoa que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre a reconhece depois da morte? Sim. Sempre as reconhece. E então sofre mais, porque sente todo o mal que fez ou de que foi causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. A gente pode reconhecer e nem se arrepende, a gente dá de ombro. Há espíritos que teimam nas inclinações negativas, apesar dos seus sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão o caminho falso e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos, e vós também podeis trabalhar nesse sentido. É mais ou menos o que a gente faz aqui embaixo. A gente sabe que está fazendo errado e dá de ombro. Não sei se é verdade mesmo. Depois a gente fica tentando tapar o sol com a peneira. Mas também, Babu, vê que porque quando você assume, igual a Amandinha falou, né, a gente fica procrastinando e tal. Quando a gente já começa a falar de si mesmo, te exige um trabalho que você não quer fazer. Então é melhor nem abrir a boca, fingir que está errado. Porque quanto mais a gente assume o remorso, o arrependimento, já exige um trabalho. Eu me lembro, há muito tempo atrás, aí, no tempo de novela da Excelsior, né? Faz muito tempo. Uma atriz dessa novela disse assim, eu jamais, olha, isso foi lá nos anos 90, tal, do século XX, falou assim, eu jamais procuro coisas do bolso do paletó do meu marido. Porque ela falou assim, porque se um dia que eu encontrar, eu teria que tomar uma atitude. Eu achei interessante isso, quer dizer, não é que ela acreditava que a pessoa era honesta, ou que ela, não, o que ela não queria era ser obrigada a ser consciente de fazer alguma coisa. Então, muitas vezes o espírito sabe que está errado, mas é melhor deixar, porque se assumir, tem que tomar uma atitude, cara, e tomar atitude significa renunciar a muita coisa, buscar caminho diferente, é um negócio meio complicado para nós ainda. Certo, Jorginho abraçou a terceira. Ele tá psicólogo hoje, Ele abraçou a terceira ordem aí. Vou marcar uma consulta com você. Mas é verdade, Roger. Você pensa bem, ó. Você mesmo está dizendo aí que você está sabendo que está procrastinando, papapá, aquele negócio todo, tira, põe, porque a nossa consciência já está te cutucando. Já. Então, e isso é graças ao nosso estudo aqui. Não, longe de mim a falsa modéstia, mas você está com um grupo que já te melhorou o espírito, tá vendo? Você está se achando, hein, Jorge? Vai melhorar o espírito quando começar a agir conforme a lei. Vai, senador, desembucha. É 995. Há espíritos que, sem serem maus,
sejam indiferentes à própria sorte? Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação, e como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. Vamos deixar a Armandinha resolver esse enigma. Não, aqui tem aqueles espíritos que são indiferentes, não pensam nele próprio, nessa ordem de progresso, e não se ocupa com nada útil, e só fica na expectativa. É o povo brasileiro, na expectativa que um salvador da pátria vai assumir a eleição e vai tirar o Brasil desse caos. Só vive, não se ocupa de nada útil, só futebol, samba. Aí quando é para pensar em coisa útil, não pensa. E vive nessa expectativa. Deus vai mandar alguém, Jesus vai voltar. Tem uma música que simboliza bem isso, né? Aquela música do... Como é que chama ele? Deixa a vida me levar. O Zeca Pagodinho. O barco corre solto. Então a pessoa não está preocupada com nada. Se acontecer tal coisa, deixa. Não tô nem aí. É isso. Isso retrata o povo brasileiro, o espírito inferior do povo brasileiro perfeitamente. É a ordem dos espíritos reencarnados do Brasil. É isso aí. Não se ocupa de nada útil, só fica numa inutilidade eterna, só fica pensando na sexta-feira depois das 5 e vive na expectativa de alguma coisa vai acontecer para ele, porque Deus está olhando, Deus é brasileiro. Mensagem espírita falando que vai vir um salvador aí. É isso aí. E aí... Porque tira da gente o esforço ou a responsabilidade de ter que transpirar. Hoje em dia, a transpiração, o pessoal sabe que dá trabalho, né? Então o cara prefere ficar nessa de enganação a si mesmo. Porque no fundo a gente sabe que se a gente não fizer, não ganha, cara. E por que termina com isso aí? O final da frase é: como tudo deve haver progresso, esse progresso se manifesta pela dor. Olha a dor do povo brasileiro. Se fosse alguma coisa mais consciente, não passava por tudo isso. Mas como só vive deixando de lado, só na expectativa, nada de útil, vai correndo essas dorzinhas aí de cada governo. Não, é o que eu falo, inclusive, para o rapaz que trabalha para mim de motoboy. Ele não paga previdência, já tinha até comentado isso uma vez. Eu ainda perguntei para ele, quando você chegar numa idade e você não puder mais trabalhar, você vai viver do quê se você não está pagando a previdência? Então você tem que pensar, para de pensar só no hoje. Pensa um pouquinho no amanhã também, a gente tem que ter prudência das coisas. A gente tem que ter planejamento, né? Sim. Se você vai... vamos vendo como as coisas vão acontecendo, a gente vai levando. A gente não pode ser assim. Aí vem a dor, o que é? Aí não vai ter mais emprego, não vai ter como trabalhar, vai passar fome, vai depender dos outros, vai depender da caridade alheia. Transportando isso para uma vida espiritual é isso. Você fica aí, você reencarna, vai levando as coisas na matéria, tal, não pensa em progredir, não pensa em se instruir, não pensa em melhorar. Tá só levando as coisas, aí desencarna, aí chega lá, viu que não fez absolutamente nada, aí pede outra encarnação, aí volta. E fica tudo nessa mesma. Ô, Claudinho, isso que você falou, eu vi acontecer com um conhecido meu. Ele era o fiscal das corretoras de seguro. Na hora do seguro do carro, sempre esse cara vai fotografar, né? Fotografa motor, o carro inteirinho e manda para as seguradoras para fazer o histórico do carro, para poder fazer o seguro, se não houve nenhum tipo de mudança e tal. E ele era muito bom, ele era acelerado, sabe? Ele trabalhava para várias corretoras, inclusive ele trabalha para
para uma seguradora. O cara não parava em casa, vivia só de moto, Caçapava, Taubaté, os caras viviam. Mas também nesse negócio, ganhava por trabalho de foto do carro e tal. Aí um dia eu perguntei para ele, cara, você é registrado pela seguradora tal? Ele não falou, não, eles não nos registram. Que eles queriam que eu fizesse uma microempresa, mas aí eu vou ter que gastar muito, tal. Eles iam pagar meu INPS, preferi que melhor assim eu ganhe dinheiro. Tudo bem. Cara, um dia ele sofreu um acidente de moto na Dutra, indo para Caçapava pegar um caminhão para fotografar para uma da seguradora. Quebrou os 2 fêmurs. Até hoje eu não sei por onde ele anda. Nenhuma corretora que gostava dele, que ele trabalhava muito bem, correu atrás dele, só falou assim, Frantão sofreu um acidente, chama o cara. Pegaram outro cara para registrar o carro e a vida dele parou, cara. E ele andava maluco, ele viajava assim, porque ele era bom no trabalho, sabe? Mas nunca se preocupou. E a seguradora falou, nós não vamos te registrar, você vai ser uma microempresa e nós te pagamos o teu INPS. Só que você tem que pagar, assim, eu não quero não, eu já não ganho muito dinheiro, eu ganho muito mais fazendo isso, então tá bom. Pois é. Tá, senador? Agora é o senador. Sou eu, não. Sim, foi o Babu, é você, meu irmão. Você vai fazer a 955A. A 995 eu já li. Fui eu. Não, foi o Babu que leu. Fui eu, Claudinho. Não, o Babu leu a 994. Putz, para mim Então, era o Claudinho. Então vai você, ô Jorginho. Olha, para mim nós estamos na 995A. Isso, manda ver. Não tem eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida não tem, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tem entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Cara, essa resposta foi no século passado, retrasado, melhor dizendo, e isso é uma verdade verdadeira. Tem gente que, você fala assim, cara, olha, tem uma vaga em tal lugar, assim, mas o que é? Não, é um frentista. Não, isso eu não trabalho não, cara, pega mal para mim, eu acabei de sair de uma empresa. Quer dizer, o cara prefere viver do auxílio de desemprego até acabado que pegar, talvez, um trabalho que não quebre seu status. E aí o cara reclama, não tem serviço, não tem trabalho. Mas imagina só, né, eu trabalhava na fábrica, hoje eu sou frentista. Voltando para a possível pergunta aí, você não adianta nem ser espírita no Brasil, espírita não compreende nem espiritismo. O que falta é vontade. Não só para o povo espírita aqui no Brasil, mas como o povo brasileiro como um todo, falta vontade. A gente vem aqui, esquece do principal, fica se divertindo na matéria, com as coisas da matéria, e renega tudo. Renega a própria espiritualidade, renega que a gente é uma vida de sociedade, que a gente tem que não pensar só na gente, mas pensar nos outros. A gente renega tudo, a gente não tem vontade, Isso aqui é o retrato do espírito encarnado no Brasil, muito inferior ainda. Eu lembro muitos anos atrás que eu estava trabalhava na obra MEI, e a prefeitura na época tinha um programa que eles pagavam um valor para a pessoa, uma coisa assim, mas eles tinham que trabalhar, eles tinham que, tipo, capinar um terreno, uma coisa assim. Quando falava que eles tinham que fazer algum trabalho em troca do benefício, pulava fora. O pessoal quer as coisas tudo dado. A gente entende que a pessoa muitas vezes está numa situação de rua,
mas a pessoa quer tudo dado, não quer fazer esforço nenhum para nada. Aí fica difícil também, né? Em vários casos. Amandinha, você, Amandinha. Então vamos lá. 996. Desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade, praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? São os de arrependimento tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Companhia. Junta a falta de vontade, a diversão na matéria e as companhias, dá essa coisa bonita. É que aqui ele também coloca assim, o arrependimento, como ele já colocou anteriormente aqui, o arrependimento nem sempre é de imediato. Depende do estado de consciência da pessoa. Não, ele pode até reconhecer que fez a coisa errada, mas não se arrepender, não. Porque a pessoa pode estar convicto que o que fez estava certo. Não tem muita gente aí que você vê fazendo as coisas erradas e acha que está certo? 997? Isso. 997. Vemos espíritos de uma inferioridade notória, abre parênteses, nós, acessíveis aos bons sentimentos e tocados pelas preces feitas para eles. Isso são espíritos encarnados. Como se explica que outros espíritos, aparentemente mais esclarecidos, mostrem um endurecimento e um cinismo completo? A prece tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Para aqueles que, possuído pelo orgulho, revolta-se contra Deus e persiste nos seus desatinos, exagerando-os ainda mais, como fazem os espíritos infelizes, a prece nada pode e nada poderá, até que um dia uma luz de arrependimento o esclareça. O adendo. Não se deve esquecer que o espírito após a morte do corpo não está subitamente transformado. Se sua vida foi reprovável, é porque foi imperfeito. Portanto, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode persistir em seus erros, suas falsas opiniões e preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, reflexão e sofrimento. Ou seja, vai caber a ele ainda, nada é dado de graça. Aí a Mandinha deu essa coçada nessa juba dela. Nessa juba dela. Cara, olha, ela tá ficando preocupada com o que fazer. Pô, esse capítulo só de sacanagem, Kardec fez pra mim, cara. Olha que bicho sem vergonha. Não, o que eu ia falar é outra coisa, que eu falei assim, então, o que ele fala, assim, aquele espírito que é igual na Terra, a gente tem aqueles espíritos mais de inteligência, mas nem sempre é muito orgulhoso, nunca dá o braço a torcer. E aí que ele vem nessa questão, assim, mas no plano espiritual, você tem espírito bem mais inteligente que o outro, mas que a prece nada funciona. Porque são orgulhosos, porque ainda se mantém isolado, até que um dia, pelo esclarecimento, pela reflexão, e principalmente pelo sofrimento, vai cair a fichinha. E isso é verdade mesmo. É quando você está a fim de transpirar a camisa. Pô, sabe, eu achei o bilhete no bolso do marido, tem que tomar uma atitude. Mas enquanto você não quer fazer isso, você nem procura o bilhete. Até finge que não tem, né? Porque às vezes dá para nós, dá uma espécie de tranquilidade, você não tem que tomar atitude. Você pensa que só que você morre, aí você vê que a coisa que você falou, Mandinha, o tempo foi perdido, né? Aí você tem que voltar e encontrar situações semelhantes um pouco mais agravadas, porque o tempo mudou o mundo, né? Não tomar atitude é tomar uma atitude. É verdade.
É verdade. Fale, senador, eu sei que você está cheio dessa sabedoria. O senhor é o nossa pitonisa do tempo de elfos. Claudinho, agora você ficou assim numa situação de filho. Eu estou achando que o Claudinho lá no Delfos era aquele cara que recebia o dinheirinho para poder fazer a pitonisa trabalhar. Você quer falar com a médium? Ah, tá bom. Que presente você trouxe? E isso aqui não dá nem meia hora de consulta, meu filho. Não, aqui ele coloca assim: vence espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces. E aí ele pergunta de outros espíritos que parecem mais esclarecidos, mas são mais endurecidos. Então, aqui, o que ele coloca como inferioridade seria seu espírito inferior em inteligência. E a gente sabe que inteligência e moral são duas coisas separadas. Você pode ter um espírito de altíssima intelectualidade, totalmente egoísta, ególatra, né? E aí esse cara não é acessível a prece nenhuma mesmo. Ao contrário... E extremamente inteligente. Você pode ter um outro que não tem essa mesma inteligência, mas moralmente ele está mais acessível, porque não é um espírito extremamente orgulhoso, não é um espírito que rejeita qualquer tipo de puxão de orelha, né? Então, o orgulho. Então, isso aí que ele coloca aqui é isso. A inferioridade ele está colocando como a inteligência, e não é. Né? O espírito que ele está pronto para receber vamos dizer assim, as preces que ele coloca aqui, é aquele que seja desprovido do orgulho. Então, o inteligente, e está careca de ver aí, no nosso mundo mesmo, as pessoas de altíssima inteligência, muitas vezes, nem sempre são pessoas humildes. Muitas vezes são realmente pessoas extremamente orgulhosas, porque acham que é o suprassumo da inteligência só porque conhece muita coisa. Isso não quer dizer nada. Agora é você, senador. Pare de pular. Agora sou eu. 998. 998, hein? O que significa isso? É para na próxima vocês não falar, é você. Estou lendo a 998. Gravem isso na memória de vocês. Cássio. Ele só estava aqui em corpo, o espírito estava em outro lugar, daqui a pouco voltou para cá, nós é 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. A reparação nisso aqui, que a gente tem muito... Normalmente, quando a gente se arrepende, a gente pede para refazer a prova. Repassar por algumas coisas parecidas para a gente poder... É que fosse uma prova de recuperação, né? Só que aí a matéria dá uma acumulada a mais, né? Então, é nesse sentido a reparação. Você pede para reparar alguns danos. Se for um dano muito pessoal, alguma coisa grande, aí você pode até reencarnar com a mesma pessoa a fim de reconduzi-la a um caminho mais correto, alguma coisa. Mas se não for tão grave assim, você pede para passar uma prova parecida, não vai ser com as mesmas pessoas, mas as circunstâncias vão ser bem parecidas, e aí para você se reparar, né? Para você saber responder de cor a chamada oral. Gente, sabe por que eu estou rindo aqui? Porque a Amandinha está com uma expressão... Não, eu acho que de nós quatro aqui, quem vai mais se lembrar é o companheiro que está mais perto da minha idade, que é o Claudinho. Chegava assim na sala, a pessoa dizia assim, tirar uma folha do caderno, pequena chamada escrita da matéria da semana passada. Putz, tem gente que tirava aquela folhinha pesquinha. Você lembra disso, Claudinho? Você já passou por essa também? É seu tempo? Não lembro muito dessa época, não, porque eu ainda acho que não tinha nascido.
Mas a Amandinha, ó, cada vez, olha, esse capítulo vai avançando e a expressão da Amanda é a expressão do grupo. Teve uma hora que ela ficou assim, não quero nem ouvir, ó, não quero nem ouvir o que ele está falando. Porque se eu ouvir gravar na minha cabeça, vai piorar o meu remorso e o meu arrependimento aqui. Certeza que depois dessa aula ela vai arrancar essas páginas aí dessa. Não, porque sinceramente, ó. Não, ela me lembrou também aquele cara que vai na prova, né? A prova é amanhã. O cara chega meia hora antes da escola e começa a ler rapidinho para ver o que vai dar tempo, tá achando que vai cair na prova. Ô, Jesus, Amanda. Ó, nós está com você, filha, pode contar. Você pode contar com a nossa fé. Tudo no mesmo abraço, não abraça nós não. Vai, senador, comente daquilo que você falou, senador. Então, aqui pergunta sobre a expiação, se é na vida corporal ou no espírito. Então, para a gente cumprir aquilo que a gente precisa aprender, tem que ser na vida corporal. No estado de espírito, você vai sofrer o arrependimento, as dores morais, como ele coloca aqui. Mas para você reparar o que você fez de errado, tem que ser na vida corporal, porque você veio aqui, fez as coisas erradas aqui, você tem que voltar para consertar aqui. Como uma vez numa aula a pessoa falou assim para mim, mas não tem como a gente resolver essas coisas lá no estado de espírito? Eu falei, você está querendo moleza, né? Mamar na vaca, você também não quer, né? Ó, depois o cara entregar a idade e fala que não tem. Esse ditado é do século passado, meu filho. Jorge, vamos chegar, vai, Jorginho, 99A. Não, 999. Não, é 999, babu. Vocês estão espertos. O senhor está dando de migué aí agora, né? Não. Olha, esse babu tá querendo quebrar qualquer um, bicho. Nossa, Jesus. 999, você virar de ponto cabeça é 666, hein? Para quem é. Esse é o perigo, não vira não aí. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e encontrar graça diante de Deus. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas. Não, desculpa. O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Primeiro você se arrepende e depois você repara, né? Não, aí que tá, Amandinha. A doutrina espírita foi ela a primeira dentre as doutrinas ditas cristãs, vamos chamar assim, que trouxe isso. Porque antigamente bastava você pedir perdão, ser perdoado, acabou, entendeu? Chegava assim, você quebrava tudo. Aí chegava assim, Babu, me perdoe, na outra encarnação eu estava ruim, Babu passou fome, ficou na miséria, roeu o pau da barraca, nossa, o cara escandalhoso. Estou perdoado, minha filha, eu melhorei, obrigado, está perdoada. A Mandinha ficava tranquila. Mas não, o que acontece? Você primeiro tem um remorso, aí você tem a expiação depois do remorso, e o mais grave, a reparação. E aí é que as pessoas não querem ser espírita, porque reparar dá trabalho. Bastava se arrepender, já sofri, o Babu me perdoou, então estou livre. Não. Pesava uns 10 Pai Nosso, umas 20 Ave Maria, né? É esse arrependimento que ele fala, que é aquele arrependimento sincero de consciência, aquilo que você, que ajuda no adiantamento do espírito, é aquilo que você não vai voltar a fazer mais. Sim. Então, quando ele fala assim, ele ajuda no adiantamento do espírito, mas você vai ter que passar de novo por uma situação semelhante para que você possa bater o martelo e falar que conseguiu. E depois tem que ter a reparação, quer dizer, reequilibrar aquilo que estava danado, entendeu? E é isso que as pessoas não querem ser espírita, porque acham que o perdão é a grande borracha do problema.
Tô vendo que todo mundo vai voltar na próxima reencarnação no Brasil aí, xingando os políticos do mesmo jeito. Não, cara, eu vou para um planeta que tenha mais árvore, trabalhar na roça, um negócio com água limpa. Vai voltar para o planeta mais inferior que a Terra ainda, ó. Vai voltar para o planeta primitivo. Ué, Jorge, não tô entendendo. Você não falou que você queria ficar aqui até 5 bilhões de anos, agora já tá querendo mudar? Não, daqui a 5 bilhões de anos eu vou assistir esse planeta, mas eu vou ficar triste com a situação dele. Eu vou tentar, porque daqui eu vou estar um espírito de luz, vou tentar modificar um pouco as questões, vou conversar com Jesus, a de espíritos evoluídos aqui, para evitar que o Sol cresça muito, trair a Terra. Já viu aquela pessoa na Terra que compra aquele Fuscão caindo nos pedaços? Não, mas eu lembro do Fuscão da minha infância, vai estar caindo, não, mas vou comprar. Jesus vai estar passando na Terra aí, ó, já tem mais 10 anos de vida útil, só o Jorginho vai querer comprar a Terra, ó. Não, mas eu compro, cara, passa para mim que eu compro. Vai, então, Amandinha. 999A. Se, de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo que expiar o passado, não precisa de se arrepender, quais seriam, para ele, as consequências? Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Não tem como fugir, né? Não tem, Amandinha. Não tem jeito. Tem que chegar cedo na fila da votação às 8 horas para abrir a... O arrependimento é o cair da ficha, né? É o que eu falei. O arrependimento, se caiu a ficha realmente, você não volta a fazer. E a pergunta é que, se um criminoso achando que não precisa, é só reparar sem a necessidade de se arrepender, ele não aprendeu a lição. Ele não aprendeu a lição ainda, porque não teve o cair da consciência. Então é por isso que os espíritos, se teima e persiste no pensamento do mal, porque esse pensamento está enraizado ainda, ele não se deu conta ainda. Mas aqui, Babu, cai aquele negócio que falou. O cara prefere pedir um perdão assim, meio meia boca. Ô, Claudinho, pô, foi mal, cara, né? Foi mal. Foi mal, você desculpa aí, cara, a minha situação, eu tinha bebido. Aí o Claudinho fala, não, fica tranquilo, tá tudo perdoado. Falei, opa, maravilha, agora posso ir embora, né? Se eu falar, não, tudo bem, eu te perdoo, mas você me deve isso aqui pelo balcão que você quebrou. Pô, você vai me cobrar o balcão? Eu falei, vou, cara. Aí é complicado, aí o cara se irrita de novo. Algum comentário, senador? Aqui não tem como, né? Se você não se arrepende, você fica fadado, de repente, a cometer o mesmo erro novamente, porque você não se arrependeu, você não tomou consciência. Então não adianta. Senador, pega as palavras. Pergunta 1000. Jorginho tá doidaço ali, ó. Jorginho tomou o chá de... Você tá hoje... Mas o Claudinho também não tá muito bem, não. Babu tá uma figura, cara. Nossa, Babu. Já nem tá sabendo da sequência aqui da leitura. 1000. Podemos ainda, na vida física, resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não penseis resgatá-las por algumas renúncias infantis ou fazendo a caridade após a morte, quanto não tiveste mais necessidade de nada. Deus não dá valor ao arrependimento estéril, sempre fácil e que custa apenas o esforço de se bater com a mão no peito. A perda de um dedo mínimo no trabalho apaga mais faltas que o suplício do corpo suportado durante anos, sem outro objetivo além do bem de si mesmo. O mal apenas é reparado pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito senão atingir a pessoa no seu orgulho, nos seus interesses materiais. De que vale para sua justificação restituir após a morte os bens irregularmente adquiridos, do quais tirou proveito durante a vida, e que agora para nada serve.
De que adianta renunciar a alguns prazeres fúteis e a coisas supérfluas, se a falta que cometeu com os outros permanece a mesma? De que serve, enfim, se humilhar perante a Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Se eu roubei o Claudinho, toda a fortuna do Claudinho, depois que eu morri, eu falei assim, não, agora eu tô arrependido, deixa por... Não vai adiantar de nada, porque você já morreu, já usufruiu da picaretagem que você fez. Você tem que reparar ali quando você está caminhando. Cite a palavra de Jesus novamente, o senador. Como é que é? Cite a palavra de Jesus novamente e deixe a oferta e vá reparar com o seu irmão e depois volte para fazer a oferta. Sim, se você tiver algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta no altar e vá reconciliar-se com o seu irmão primeiro. Depois volte e faça a sua oferta. Esse nosso irmão biblista vai para o céu, hein? Esse cara, rapaz, ó, o homem que não erra o versículo da Bíblia, cara. Essa passagem de Jesus resume isso aqui, ó. É o que Jesus queria falar naquela época, é isso aqui. Amandinha, pare de roubar a marmita das pessoas, Amandinha. Para de roubar o docinho das pessoas na geladeira, Amandinha. Porque você vê pessoa milionária, a pessoa morre e aí deixa a fortuna para obras de caridade, isso, aquilo. Tudo bem, mas ele poderia ter um mérito muito maior fazendo isso em vida. Do que depois da morte. Ainda mais se ele conseguiu essa fortuna de forma meio duvidosa. Exatamente. Mas é o que fala-se muito dos americanos, né? Tem uma crítica nos Estados Unidos por causa disso. Que muitos ricos lá passam por cima até do pescoço da mãe para enriquecer. Aí depois, quando chega numa certa idade que vê que a morte está se aproximando, aí começa a fazer doação para todo mundo. Quer dizer, a pessoa chega nas últimas, aí quer mostrar arrependimento de um monte de coisa errada que fez na vida. Aí quer ganhar prece. É que nem alguém do grupo aí que quer ganhar a Mega Sena para ficar depois fundando creche, né? Por falar nisso, recebeu que deu 300 milhões, hein? A gente me jogou. Se acusou, não. O acusado se acusou. Vá, senador. Você é bombril agora, senador. 1.001 utilidades. É o senador mesmo? É o senador. 1.001. Bombril. Não há nenhum mérito em se assegurar após a morte um emprego útil para os bens que deixamos? Nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é aquele que dá ao morrer, geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto de suas necessidades e das exigências de sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe em compensação a ventura da generosidade, de que ele pode gozar neste mundo. Faça um apanhado disso aí, senador, para nós. Faz aí para nós. A Mandinha está seguindo o caminho
digamos assim, cheio de pedra do babu, viu? Não, o que ele está colocando aqui assim, adianta alguém, quando for rico, deixar lá o testamento do ano para um monte de gente? Vamos dizer assim, não significa que não seja alguma coisa útil, mas não deveria ser o normal. Porque até ali viveu egoisticamente, só no... Porque a pessoa passa a vida inteira esbanjando, gastando, não sabe nem no que ele gasta de tanto dinheiro que tem, vendo uma porção de gente passando necessidade, não se comove com isso, não move uma palha para ajudar ninguém, aí depois que morre, aí fiz o bem, ajudei os outros. Então isso não é grande coisa. O que está colocando aqui assim, é muito mais meritório você passar as privações em vida e ajudar os outros do que fingir que está ajudando depois que morreu. Que aí não adianta. Por isso que eu até falo só cortando rapidinho, Sandro, eu falo do Antônio Emílio de Moraes lá, né? O cara cheio da grana, fazia doações, e mesmo assim, naquilo que ele poderia ajudar, ele administrava o hospital Luso lá, nem sei se é Luso, ou seja, ele precisa portuguesa. E ele ajudava, botava a mão na massa. Ele não ia varrer o chão, ia cuidar de nenhum acamado, mas aquilo que ele era bom, a parte de administrar, ele ia gastar com o tempo dele. Então, ou seja, aí você tem a noção de uma pessoa. Por ele poderia ser muito fácil. Não, sou rico, dou o dinheiro, mas como ele tem muito, não está fazendo falta. Mas assim, não, vou fazer alguma coisa sem cobrar nada naquilo que eu sou bom. E o que você é bom? Aqui ele coloca, né? Deus submetendo a prova da fortuna tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, viu, Jorginho? É escorregadia e perigosa. Então, ele coloca assim, você teve oportunidade, como você teve fortuna, você teve oportunidade de ajudar. Por que você não fez isso? Você preferiu ficar lá no egoísmo? Então, seu mérito é mínimo pelo fato de você ter legado a fortuna para alguém depois de morto. E isso realmente é verdade. É uma colocação muito firme nesse sentido mesmo. Ou a gente faz em vida, né? Ou depois, até que ajuda, mas realmente, nisso, ele era o administrador da Beneficência Portuguesa, ele fez daquele hospital realmente um trabalho, ele pegava o dinheiro, ele fez, olha, isso eu achava interessante, o cara realmente era rico em qualquer lugar do mundo que ele fosse. Mas uma coisa que eu sempre gostei interessante nele foi o seguinte, os meus filhos, claro que eles não precisaram passar o que eu passei com o avô deles. Mas todos os meus filhos, mesmo estudando, eles entraram no chão de fábrica. Quer dizer, ele fez os filhos começar no trabalho, mesmo estudando, fazendo faculdade fora, mas no chão de fábrica. Cumprimentando o porteiro, sabe? Tipo, meu pai conhecia desde o porteiro, então eu fiz eles conhecerem desde o porteiro até não sei o quê. E ele lá no hospital, lá na administração, lá, o pessoal chegou uma época que queria tirar o pessoal do SUS, não atendeu o pessoal dele. Ele falou, conta. Ele falou assim, se vocês tirarem o pessoal do SUS, eu saio daqui também. Eu achei. Ele tinha uma ideia muito bem marcada. E ele era um dos poucos ricos do Brasil que era rico fora do mundo também. Ele era, tipo, gente que era conhecido pelo trabalho dele. Ele é uma pessoa realmente de admiração. Vamos lá, gente. 1002. Que deve fazer aquele que, à hora da morte, reconhece as suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las? Basta-lhe arrepender-se nesse caso? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe é fechado? Seja. Por isso, gente, por isso que existe a extrema-unção do padre e a confissão. Você já chega na hora lá... que já ajuda um pouquinho, né? Não viu nada, já libera o portão.
É que perdoado seus pecados. É que esse que o Jorginho falou é aquele caso, o cara não se arrepende, mas chama o padre lá para fazer uma coisa, uma cerimônia exterior e já ganhou a vida. Não adianta no último momento só ter o arrependimento verdadeiro. Nesse caso que o Jorginho disse, não é nem arrependimento, é um ritual exterior só. Não vai ganhar o céu. É o chamado in extremis. Chamava o padre lá e ele dizia assim, cara morrendo, me chama o Claudinho, pelo amor de Deus, eu tenho que pedir perdão. Aí confessava com ele o padre, Claudinho, sabe aquele negócio que se queria, foi eu que sacaneei, por isso, me perdoa. Aí eu digo, vou te sacanear. Aí o padre chegava, meu filho, o perdão é divino. Estava lá, não, tá bom, seu padre, beija aqui, tá perdoado, meu filho, faça a sua... Aí ele falou, padre, agora eu vou morrer legal. Que decepção, chega lá em cima, caramba, o padre me acertou as contas lá embaixo. Né? Então pode ir? Duração das penas futuras. Duração das penas futuras. O senador não ia comentar da 102 aí, da 1002 tá. aí, não. É que ele sempre perdoou, Babu. Que é muito claro, né? Porque deixa desde o início desse item aqui, vamos dizer assim, e deixa claro que o arrependimento sempre é antes tarde do que nunca, né? Mas o arrependimento, ele bate mais uma vez na tecla. O arrependimento é o começo. Não liquida suas faltas, simples arrepender daquilo que fez de errado. Você tem que reparar. Então, se você já se arrependeu antes de desencarnar, já está meio caminho andado. Mas não vai... Eu pensando em chamar o padre aqui da paróquia aqui, do Carmo aqui em cima. Não vai liquidar a fatura, não. Vai, Amandinha, agora sim, Amandinha. Agora é você, minha filha. Vamos lá. Duração das penas futuras, 1003. Pergunta 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Ou seja, aquilo que ele vai ter que provar é uma coisa assim, é sem tempo, vai vir de qualquer jeito, vai vir antes, Não, tudo é regido por lei, tudo acontece no momento exato. Tem faltas que você vai pagar depois de algumas reencarnações, porque precisa cair uma ficha antes em você, para você tomar consciência daquilo que você fez. Então, tudo há uma regra nesse universo. Nada é caos. Nada realmente é caos. Ainda bem, graças a Deus. Amém. Babu, Babu tá terrível, hein? 1004, alguém quer falar mais alguma coisa? Aqui o que ele coloca assim, a negação daquele Deus do Antigo Testamento, né? Porque o Deus do Antigo Testamento é extremamente arbitrário. Uns ele dá a graça, outros ele mata. Então é um Deus completamente esquizofrênico, o Deus do Antigo Testamento. É um Deus meio presidente atual, assim, né? Meio ocaço, assim, né? Gente, vai me dizer que o pai encarnado não tem uma simpatia maior por algum filho. Ele também é a mesma coisa, ele é um pai. Tem filho que ele gosta mais, que é mais obediente, sabe? Tem aquele filho mais bonitinho, tem aquele filho mais sacana, pô. Que é isso? Eu também estou jogando muito mal o Criador, gente. Que é isso? Nós somos a imagem e semelhança dele, gente. Tá lá na Bíblia. Vamos embora. 1004. O que determina a duração dos sofrimentos para o culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. Gravem isso. A condição de sofrimento ou de felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, faz com que a depuração e a natureza dos sofrimentos dependam do tempo que leva para se melhorar.
À medida que progride e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ou seja, se você é aquele bicho turrão... Se você não se esforçar, né? Não é nem esforçar, mas se você é aquele bicho turrão, caraca, eu tô cansado, e essa cena sempre se repete pra mim. Tá aí por quê, né? Porque a fichinha não caiu. Por que a ficha não caiu? Fala desse... Essa geração não sabe o ditado, o senador. Só a geração do Jorginho sabe dessa... A ficha caiu. Por que desse ditado? Porque a linha está ocupada, mas se você apertar o gancho, ainda a sua ficha é devolvida. Meu filho. Só quando a ligação completa, a ficha não cai. Agora, mas isso que é importante. Novamente, nós somos ufanistas da doutrina espírita, realmente. Olha só. Ela coloca que não tem sofrimento eterno, não tem castigo de Deus. Deus não fica te sacaneando, não aponta o dedo. Você faz o seu destino. Se você melhorar amanhã, acabou o teu sofrimento. Agora, a questão é a gente ter a coragem de transpirar, cara, porque nada vem fácil, não. E hoje em dia nem chuva cai fácil do céu. Então, você imagina que se arrepender e trabalhar para transpirar não é fácil. Mas Deus está lá esperando. Ó, eu tenho certeza que a Mandinha vai melhorar. Ele está tranquilo. E você viu que bota aqui a resposta, é São Luís, hein? Aqui o que ele coloca é assim, o tempo necessário para terminar o sofrimento depende de você mesmo. Depende de Deus, depende de você. A prova que você pediu para passar vai durar enquanto durar o seu murro em ponta de faca. Porque as outras religiões estão acostumadas a apresentar um Deus que fica vigiando todo mundo o tempo inteiro, determinando, intervindo na vida das pessoas. Aqui o que ele deixa bem claro é isso. Deus criou o universo e as leis. E aí cada um vai seguir o caminho que escolher. Então não pode reclamar, eu estou sofrendo. Está sofrendo por quê? Alguma coisa de errado você fez contra as leis que regem o universo. Agora, se isso vai prolongar, se vai encurtar, é outra coisa que depende exclusivamente de você também. Mas ô Claudinho, aí eu acho que a gente pode dar também uma explicação melhor. Porque, olha só, esse Deus criado na Idade Média era aquela ideia de que o medo faria nós nos transformarmos. Nessa época que nós vivemos, todo mundo tem medo do inferno, do Satanás, do diabo. Mas isso não muda. Parece que o medo, mesmo o medo que a pessoa tem, o pavor de morrer e ir para o inferno, não faz ele melhorar, cara. Volta para o começo das perguntas atrás, ó. O medo não faz as pessoas mudarem. Não é o medo, é o convencimento. É mostrar para a pessoa o que é o certo e o que é errado. A pessoa se convencer do que é o certo e o que é errado. E isso que vai fazer a pessoa mudar. Medo nunca mudou ninguém. E mesmo assim tem pavor no inferno. Tem medo de ir para o inferno que se pela, cara, mas não muda. Mas é porque a pessoa tem medo de ir para o inferno, mas a pessoa não se conscientizou, ele continua fazendo coisa errada. É o que a gente colocou aqui. O arrependimento, qual que é a questão anterior aqui? Se o espírito fazer a reparação sem se arrepender, adianta alguma coisa? Não adianta, porque ele não mudou. Não mudou. Ele continua pensando do mesmo jeito. Então, é a mesma analogia à questão do medo. Não adianta colocar o medo para a pessoa. Se ela não entender que ela tem que mudar, se ela não entender o que é o certo, o que é o errado, ela não vai mudar. Então, não adianta só colocar o medo. Só vai mudar, a pessoa só vai mudar se convencer do que é o certo e errado. Vai parar por aqui ou não? Paramos por aqui.